Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo 12 de matemática, tá certo? Que ele vai cair para nossa provinha também. E nós vamos finalizar as atividades que tem nele, na página 50, até a revisãozinha que tem nele do final do capítulo, na página 56, tá certo? 55 e 56, tá bom? E aí nós vamos finalizar essas páginas de hoje. Nós vamos falar de um assunto chamado simetria. Vocês já devem ter estudado ano passado que é simetria, né? A gente estuda um pouquinho sempre, todos os anos. A simetria é como se fosse uma imagem, onde a gente divide aquela imagem no meio e os dois lados ficam exatamente iguais, tá certo? E aí aqui no livro de vocês nós temos exemplos de imagens com simetria, tá bom? Observe as figuras desenhadas nas malhas quadriculadas abaixo. O que é uma malha quadriculada? É esses malhazinhos aqui, ó, que tem os quadradinhos, tá certo? E aí aqui tá mostrando pra vocês as malhas, o desenho aqui na malha, tá bom? A linha vermelha tracejada representa o eixo da simetria. O que é o eixo da simetria? É quando fica bem no meio, ela tá marcando que ali é aquele meio daquela figura, tá certo? Imagine que a folha será dobrada exatamente nesse eixo. A parte da figura que está à direita é um reflexo exatamente igual à parte da figura que está à esquerda. Então, isso significa que há simetria entre as duas imagens, tá certo? As partes da figura, elas são exatamente idênticas. Quando a gente faz uma figura, ó, deixa eu desenhar aqui pra vocês, um coração. Quando a gente faz uma figura, imagine que essa figura ela é exatamente igual, tá? Não fica tão retinho como da tia. E aí a gente vai partir aqui no meio, ó. Esses dois lados, eles são exatamente iguais. O que que acontece? Aqui tem a linhazinha do meio. Essas figuras, ela é uma figura simétrica, tá certo? Isso é simetria. Então, no livro de vocês tem algumas atividades sobre simetria que vocês vão fazer. Na primeira questão, na página 50, você vai completar as figuras das malhas quadriculadas, observando o eixo de simetria. Aqui no livro de vocês, eu vou mostrar aqui o exemplo. Ó. O livro de vocês está só a parte cinza, né? Vocês vão completar fazendo também para a parte do outro lado aqui, ó. Vai completar a figura, tá certo? O eixo de simetria dela tá aqui, então ela vem para esse outro lado. Se tá embaixo a figura, ela vai completar para cima, tá bom? Na página 51, você vai preencher os quadradinhos, desenhando uma figura do lado direito da malha e uma abaixo. Aqui tá pedindo para você trocar o livro com o seu colega, para ele poder completar, mas não precisa, tá certo? Você faz e você completa o seu desenho, tá bom? Você vai fazer duas figuras e aí você vai colocar elas divididas, tá certo? Você vai fazer uma figura para ela completar aqui embaixo, tá certo? Tipo essa daqui nossa, ó, tá bom? Na página 52, nós temos aqui as dobraduras de papel. Quer brincar de fazer dobraduras? Um chapéu sem pé nem cabeça. Esperando para ser comprado, estava o jornal do dia, mas a tarde já acabava e para onde ia ninguém mais sabia. Papel amassado ou barco furado? O jornal, coitado, pensava. Tirando o banheiro de gato, qualquer destino aceitava. Até que o senhor jornaleiro, sem ter mais o que fazer, pegou, dobrou o jornal e fez um chapéu sem querer. Então, aqui no livro de vocês está mostrando como fazer uma dobradura, ó. A gente utiliza também as dobraduras para fazer imagens com simetria, tá certo? Porque a gente tem que dobrar exatamente naquele localzinho, né? Para ficar a figura direitinho, tá certo? Então, tá mostrando aqui pra vocês como é que faz um chapéuzinho, tá bom? Na página 53, 54 e 55, nós temos uma revisão do nosso conteúdo, tá certo? Nós vamos falar sobre as multiplicações desse capítulo 12, tá bom? Vocês têm algumas situações, problemas. Na primeira questão, nós temos o item A, B e C. Você vai fazer multiplicações, tá certo? Na segunda questão, você tem o seguinte. Rodrigo fez uma horta de verduras. Observe como ficou o canteiro.
Determine, sem contar um em um, quantas mudas de verdura há no canteiro de Rodrigo. Como é que a gente pode fazer esse cálculo? A gente pode pegar, observar quantas tem aqui e quantas tem aqui. E aí a gente faz a multiplicação desses números, tá certo? Aqui na horizontal nós temos 5 mudinhas e na vertical nós temos 4. Então nós podemos multiplicar 5 vezes o 4 para saber quantas mudas ele tem sem precisar contar uma por uma, tá bom? Na página 54, você vai representar na malha quadriculada as multiplicações. O que é que você vai fazer? Na terceira questão, você vai fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, você vai pintar 20 quadradinhos juntinhos, assim, ó. Vai fazer dessa forma, tá bom? Vou dar esse exemplo aqui pra vocês. Você vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, aí 20, tá bom? Vocês vão ter esses 20 quadradinhos, tá certo? Na questão 4, tem aqui para você observar a receita do suco de maracujá. E você vai escrever aqui a quantidade que ele colocou de cada coisa, tá certo? Para fazer o triplo. Se é o triplo, eu vou precisar de 3 vezes mais ingredientes, tá bom? Então, você vai pensar, se ele utilizou aqui 1 litro de água para fazer 3 litros, que é o triplo, ele vai precisar de 3 litros de água, tá bom? Na página 55, você vai observar a situação e representar por meio da multiplicação. No item A, você tem o seguinte: há quantas cédulas na imagem? Você vai colocar. Quanto vale em reais cada uma dessas cédulas? Cada cédula vale R$2, então você coloca. E aí você vai fazer a multiplicação para determinar o valor total, tá certo? Do mesmo jeito com os ovos. Aqui na questão 6, você vai observar o dado. Se você tiver um dado em casa, você pode até pegar o dado para você responder essa questão, tá certo? Priscila estava brincando com um dado com 1. No item A diz o seguinte: há alguma chance de Priscila tirar o número 6? Aí você vai pensar quantas bolinhas tem lá no dado, né? Quantas faces tem o dado. Vai dizer se é possível ou não ela tirar o número 6. Aí você vai observar se é possível ela tirar o número 8 e se tem alguma chance de ela tirar uma face com um número menor que 7, tá certo? E aí vocês enviam pra tia corrigir a atividade de vocês. Essa daqui de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo e nós vamos, a tia vai enviar também pra vocês a revisão do nosso capítulo, tá certo? 3 horas a tia envia a nossa revisãozinha pra nossa provinha de matemática, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, mandem mensagem, tá bom? Até a nossa próxima aula.